E esses próximos tópicos que eu listarei aqui, eles estão unidos entre si pelo conteúdo. E então, os tópicos que nós vamos procurar estudar aqui hoje são: os discípulos preparam a Páscoa, que vai do 17 ao 19, o traidor é indicado, que vai do 20 ao 25, a ceia do Senhor, do 26 ao 30, e Pedro é avisado do 31 até o 35. Enfim, tem muita coisa para falar e nós vamos, em alguns pontos, ser mais rápidos, ser breves, em outros nós vamos ser mais alongados. Bom, então assim, os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele lhes disse: ide à cidade, a um certo homem, e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos os fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Bom, esse texto ele tem algumas coisinhas que nós podemos observar, né? Primeiro, nós estamos tratando da Páscoa celebrada em Jerusalém. E essa Páscoa, ela era uma Páscoa que ela tinha uma representatividade tanto espiritual quanto civil muito importante para o povo de Israel. E nesse caso, aquele momento, ele fazia lembrar a saída do povo do Egito, que era uma situação de cativeiro. Agora, se nós estivermos atentos ao texto, nós vamos observar que aquele exato momento era um momento contraditório com essa festividade. Porque havia uma condição histórica ocorrendo no meio do povo. Vocês saberiam dizer qual é? O que estava acontecendo com o povo judeu naquele momento? Alguém sabe me dizer? Pois bem, o povo judeu estava cativo dentro da sua própria terra. Eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. E mesmo estando dominados, eles faziam uma festividade que lhes era própria, que era uma festividade que fazia alegoria, que fazia lembrança à libertação que eles tinham tido num passado distante. Então, quando eles comemoravam a Páscoa, eles lembravam da libertação que eles passaram quando saíram da terra do Egito. Eles estavam, porém, comemorando liberdade, estando cativos dentro das suas próprias casas. Então, isso gera para nós uma certa contradição. E se nós formos buscar um significado espiritual para isso, nós vamos realmente entender que a única coisa que define isso é a cegueira espiritual. Não estou falando aqui do sentido civil, porque era um feriado civil. Sim, era um feriado civil. Mas eu estou falando do ponto de vista espiritual. Eles estavam se comemorando livres, só que eles eram cegos, porque eles não percebiam que estavam cativos. E hoje em dia, meus irmãos, nós vamos observar que isso ocorre. Tem pessoas que elas desfrutam de uma aparente liberdade. Às vezes, quem sabe, até nós mesmos nos colocamos nessa condição, em que nós achamos que estamos livres, que estamos dominando situações, e que nós, de fato, escolhemos o que fazer, e, no entanto, o resultado final é sempre o mesmo. Nós estamos atrelados ao peso de algum pecado, algum drama de consciência, alguma situação. Então isso denota uma cegueira espiritual.
E aquele povo, ele estava comemorando uma liberdade que não existia. Por quê? A liberdade era a custa de pagar imposto. Eles eram livres desde que pagassem imposto. E hoje, o que acontece na sociedade é que o homem é livre para fazer o que quer, mas a consequência dessa liberdade é a morte espiritual. E o apóstolo Paulo, ele trata isso de maneira assim. Se nós pegamos lá no livro de Ezequiel, a palavra de Deus diz assim, olha, tanto a alma do pai como a alma do filho são minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então a consequência direta do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estava lendo aqui uma parte aqui do livro de Zacarias, e que fala exatamente, porque na semana passada o pastor fez menção acerca do preço que foi pago por Jesus, 30 moedas de prata. E isso é algo que está escrito lá no livro de Zacarias, capítulo 12. Mas ali existe um contexto, claro, que se refere a essa profecia. É uma profecia que se refere ao valor que seria auferido pela traição de Jesus. Mas ali nessa profecia, Deus está dizendo para Zacarias que ele quebraria a sua vara chamada graça e entregaria os rebanhos a um pastor que não cuidaria deles. E eu penso que, ao aprofundar esse estudo, nós vamos perceber que esse pastor ao qual Jesus está, a palavra do Senhor está dizendo, é o anticristo. Porque diz lá que ele não cuidará das ovelhas, nem sarará as ovelhas enfermas. Pelo contrário, ele vai comer as ovelhas, a carne das ovelhas gordas e vai as destruir. Mas por fim, esse pastor, ele será quebrado, ele terá o seu olho direito e a sua mão direita vazados e esmirrados. E isso, se nós aprofundarmos, sabe, pastor, isso vai nos levar ao entendimento de que essa profecia, além de tudo, está indicando para o anticristo. Mas o que eu quero dizer aqui é o fato de que Deus, ele determina que ele abriria mão da graça. Vocês podem entender o que é isso? A única forma do homem não ser condenado é Deus abrir mão da misericórdia, graça. A graça é fruto da misericórdia. Vocês estão entendendo? Então, hoje, a nossa cegueira, ela ainda está coberta pela graça, pela misericórdia. Por isso é que nós vemos pessoas na igreja e fora da igreja que Deus tem tido misericórdia. Porque se fosse para agir com justiça, o castigo seria imediato. Seria imediato. E isso é fruto de quê? Fruto de uma cegueira espiritual. Da pessoa se achar no direito de fazer o que quiser e não dar satisfação disso a ninguém. Enquanto a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário. O salmista fala assim, olha Senhor, foi o Senhor que me fez, eu sou ovelha do seu pasto. E ele aconselha assim, entrai por suas portas com louvor. Então nós temos que vir aqui, igual o Gabriel falou, o irmão João Gabriel falou assim, vim aqui agradecendo. Exaltando esse santo e poderoso, maravilhoso, lindo nome de Jesus, como foi cantado aqui. Entrai para suas portas com gratidão, com cântico nos lábios. Por quê? Porque é essa misericórdia, é essa graça que está cobrindo a nossa cegueira, que está nos perdoando da nossa cegueira e está desfazendo a separação do pecado. Porque o nosso pecado, ele nos afasta de Deus. Mas nós dizemos que somos livres do pecado, não cantamos? Livres do pecado que nós somos?
Não é assim? Ora, só pela graça. Só pela graça. Porque se dependesse de nós, não seria assim. Então essa festa que os judeus estão comemorando aqui, era uma festa que era para comemorar a liberdade, mas eles eram cativos. E eu estou conclamando nós aqui a entendermos que se nós não nos humilharmos diante da palavra do Senhor, nós vamos nos tornar cativos. Nós vamos estar celebrando festa de liberdade estando cativos do pecado. Achando que nós estamos livres, mas nós somos escravos do pecado. Que era o que estava acontecendo aqui. E Jesus, ele está nesse momento festivo, comemorando com seus discípulos, e os discípulos pedem uma orientação. Onde queres que nós façamos a festa para comermos, preparemos a festa? Então Jesus dá orientações específicas a respeito do lugar. E por certo, né, como era uma festa típica, eles já sabiam qual que era o prato, o alimento a ser servido. E eles vão a tal casa que Jesus fala, ali são recebidos, preparam a festa e comem da festa. Mas agora, meus irmãos, no texto seguinte, nós vamos observar que em meio à festa, nem tudo era festa. E nós tivemos a oportunidade de pregar recentemente em cima desse texto aqui no livro de Lucas. E eu dizia que na ocasião que às vezes no nosso momento de regozijo, às vezes no nosso momento de comemoração, o adversário vem sobre as nossas vidas com um contra-ataque que tira o gosto, que tira o brilho, que tira a alegria daquele momento que nós estamos vivendo, justamente com a intenção de nos fazer desistir, de nos fazer sofrer e até, quem sabe, nos desviar da presença de Deus. Às vezes nós estamos aí comemorando uma aquisição, comprei um carro novo, que alegria, que coisa linda, que coisa, vamos lá, unge o carro, Deus abençoe tudo, e de repente acontece uma coisa que você não previa. Enfim, esse é um exemplo, não necessariamente precisa ser apenas esse. É um exemplo que eu estou dando, né? Então, está ali, a festa está preparada. Chegada a tarde, verso 20, assentou-se à mesa com os 12. Então Jesus, ele chama os seus discípulos, se assenta à mesa com eles. E comendo, eles disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Que coisa difícil, né, meus irmãos? Que momento de comunhão mais conturbado é esse? Porque, assim, você já pensou você preparar uma mesa? O salmista fala lá, né, no Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo. Então, aquele momento era um momento de extrema alegria. Eu não tenho notícias, assim, a não ser no Salmo 23, de alguém que prepara uma festa. Aliás, tenho sim. E chama os seus adversários para poder participar daquela festa. Existe um relato de um falecido cantor, nome Tim Maia, que um dia ele fez uma festa, convidou, 100 pessoas para tal festa. Me permita aqui me expor esse exemplo. Chegou no meio da festa e falou assim: olha, metade de vocês vai embora e só fica metade. Isso é um fato folclórico. Realmente eu não sei se isso aconteceu dessa forma. Mas a forma que me foi contada, e quem contou conhece a história dele, foi que foi desse jeito. Talvez a gente procurando aí no YouTube vai achar algo a esse respeito. Enfim. Mas Jesus, ele fez uma festa para as pessoas mais próximas dele. Ele chamou quem? Os mais próximos, os melhores amigos, os discípulos. E está escrito aqui no livro de Mateus que Jesus chamou os 12 e está sentado comendo com eles. E Jesus chega no meio deles e solta essa notícia bombástica. Olha, está tudo muito bem, né? Vocês estão tudo muito felizes, a festa, a Páscoa, nós estamos em Jerusalém, nós estamos lá do norte de Nazaré, nós estamos aqui, né?
Moramos lá em Cafarnaum, que é a cidadezinha pequena, nação de Itaoca. Nós estamos numa festa grande lá em Vitória, igual a festa que teve lá no Rio de Janeiro, né, pastor, do cinquentenário da igreja. Nós estamos todo mundo feliz, todo mundo alegre, sentado numa grande mesa, um grande banquete. Mas Jesus chega e fala assim: olha, eu tenho uma notícia para falar para vocês. Eu tenho uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? Né? Aí Jesus fala para eles: um de vocês vai me trair. Pensa no gosto ruim na boca daqueles homens. Porque quem conhece o coração do homem? A palavra de Deus diz assim que só o Espírito conhece o coração do homem. E o Espírito de Deus, ele perscruta o coração do próprio Deus e o nosso coração. Então ele sabe que nós pensamos. Não adianta que a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, o seu irmão, não perscruta o seu coração. O que está no seu coração é só você que sabe. E quando nós falamos algo, ontem em casa eu conversava com a minha esposa e com os meus filhos, e eu falei algo, e ela olhou para minha filha e falou assim: filha, olha só o que eu acabei de te falar, que a gente estava conversando mais cedo, não foi assim? De algo que eu não participei da conversa, mas que eu falei e estava dentro do assunto que as duas tinham conversado durante o dia. Então Jesus, ele está sondando o coração dos discípulos. Pensa bem, meu irmão, minha irmã, se Jesus está sondando o seu coração hoje, aqui, agora, nesse momento, você que está aqui sentado aqui comigo, ouvindo e participando desse estudo. Deus está sondando o seu coração. Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele está sondando o seu coração. O salmista, lá no Salmo 139, fala assim: tu me sonda, tu me conheces, tu sabes os pensamentos, tu me conheces desde antes de eu nascer. Eu era uma mórula ainda. Eu ainda não tinha forma, mas tu já sabias. Então, Jesus, ele chega por conhecer o coração dos homens. Um de vós vai me trair. Por quê? Ele sondou aquilo que Judas tinha feito com os sacerdotes um pouco antes, aqui nos versículos de 14 a 16 do pacto da traição. Judas foi no oculto planejar entregar Jesus para os sacerdotes, mas Jesus viu e falou no meio público. Daí dizer a palavra de Deus que aqueles atos, aqueles pecados, nada há que é cometido no oculto que não seja declarado no público. Tem pecados, meus irmãos, que são cometidos no oculto. E que, se não confessados, eles se tornam claros para a vergonha daquele que cometeu e para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Isso quer seja na igreja, quer seja fora da igreja. Vocês têm visto aí um monte de político que tinha aparência de honesto, que hoje está mostrando que não é tão honesto assim. Não quero entrar nessa seara. Estou apenas exemplificando. Então, meus meninos, adolescentes, pré-adolescentes, saibam que tudo o que se faz, Deus tem ciência, e uma hora mostra para os pais de vocês, para quem estiver olhando, para quem... Um dia, 2015, eu estava visitando a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E eu estava embaixo numa loja, numa praça que tem lá, não lembro direito o nome do lugar. E de repente sai do prédio, assim, uma pessoa andando rápido, com um acompanhado, e eu olhei para ele: ô fulano, o que você está fazendo aí, rapaz? Ué, Wesley, tem tanto tempo que eu não te vejo, tem 15 anos que eu não te vejo, rapaz, vou te encontrar aqui em Nova York. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Ponham isso nas suas mentes. Nada do que nós fazemos foge aos olhos do Senhor. Amém? Então estão ali sentados e Jesus fala para eles: olha, alguém há de me trair. E eles, entristecendo muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair.
Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que este homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Então disse, tu o disseste. Então, quando Jesus solta aquela notícia bombástica, há um reboliço. E todos se incomodam, se inquietam, querendo saber se de fato eles tinham cometido pecado. E tal não é hoje no meio da igreja, quando algum profeta se levanta e fala que existe pecado no meio da igreja. Quem será que é, Senhor? Será que sou eu, Senhor? Será que é o fulano? Será que é quem? E assim eu fico às vezes preocupado, porque de fato, meus irmãos, a pessoa que comete pecado, ela sabe que cometeu pecado. Ela não está enganada a respeito daquilo que está fazendo. Nós temos noção do que o que nós fazemos é certo ou errado. Mas às vezes, como eu disse, existe uma cegueira de entendimento. Eu lembro que domingo eu falei a respeito do texto, do versículo da palavra de Deus que diz que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que faz. E de fato, meus irmãos, tem muita gente dentro e fora da igreja que acha que os seus atos estão certos. Mas a melhor maneira, diz a palavra do próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo fala assim, examine, pois, o homem em si mesmo. Na ocasião da ceia ele fala isso. Mas essa palavra, ela não é estrita, ela não se restringe apenas à questão da ceia. Eu acho que nós temos por obrigação, por dever de ofício. Poxa vida, eu falei uma coisa que eu não devia ter falado. Essas coisas, quando elas deixam de acontecer conosco, é sinal de fraqueza, de sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. E aquilo que o pastor estava falando domingo, a respeito da sensibilidade ao Espírito de Deus, né? Aquilo que foi falado durante a pregação, a respeito da transformação que o Espírito Santo faz na vida daquele que se converte, do fruto que ele produz, que é um fruto do Espírito, e da autoridade que ele dá para o homem, que ele confere ao homem. Meus irmãos, isso ele não vai dar para qualquer um. Ele só vai dar para aqueles que são íntimos. Aqueles que transgridem frequentemente a lei do Senhor, eles não são alvejados por esse tipo de situação. Nós vemos pessoas que estão aí, às vezes, até frente da igreja, e que, com ministérios aí, mas que há pouco tempo caíram máscaras aí, de pastores, de líderes, que foram pegos em pecado, e muitos deles em adultério. Então a questão é que às vezes Deus dá o tempo, Deus espera, mas quando não tem jeito, Deus vai tornar público. E não se trata apenas das autoridades eclesiásticas da igreja, é do próprio membro que está sentado. Ele sabe quando comete ou não pecado. Meu irmão, minha irmã, você não é insensível. Você é tocado por um espírito que te diz, olha, o que você fez não é bom. E é por isso que você se incomoda. Poxa, será que eu cometi pecado? Será que... Então, cada um fica incomodado consigo mesmo, dizendo... Até que alguém corajoso vira e fala assim, acaso sou eu? Meu filho, você sabe o que você fez. E aqui o interessante, meus irmãos, é que Jesus ele fala assim, olha, existe uma profecia acerca do Filho do Homem, e essa profecia, ela vai se cumprir. Nós vamos ver que Pilatos, ele de certa forma, ele tenta tirar Jesus do juízo dos homens. E Jesus fala para ele, olha, não, você não pode me tirar, porque a autoridade que você tem, ela foi dada a ti por Deus.
E está escrito na palavra do Senhor que vai ser assim. Mas Jesus reitera: ai daquele pelo qual vem tal ato, tal traição. Então, meus irmãos, graça, vara da graça que é quebrada. Vara da graça. Nós vamos encontrar lá no livro de Hebreus. E diz assim, se eu não me engano é capítulo 6 ou 4, verso 5, diz assim: porque é impossível para aqueles que um dia experimentaram dos dons futuros e que decaíram, é impossível que retorne a graça. E o caso de Judas é um caso desse. Porque ele consentiu que o diabo entrasse no seu coração, conforme o relato de João. Ele permitiu que o seu coração fosse dominado por aquele desejo de fazer o mal. E agora então não lhe resta mais nada a não ser sair e cumprir aquele desígnio, que nós vamos ver nos outros versos, que acabando aquela ceia, Judas sai e vai direto para os sacerdotes e para os principais do templo, para poder avisá-los onde Jesus estaria. Então, meus irmãos, essa primeira parte, ela nos deixa claro que nós temos ciência daquilo que nós fazemos. Nós temos ciência se os nossos atos são bons ou não diante de Deus. Amém? Agora tem uma segunda parte, meus irmãos, que eu queria comentar com vocês, que vai aqui do verso 26 ao 35. Essa parte aqui, ela dá um estudo maior até. Quando Jesus, ele então está com os discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui nós retomamos a parte inicial desse estudo, que é o momento em questão da ceia em si. E é algo que nós devemos estar atentos, fazendo aqui um gancho na palavra de Paulo aos Coríntios, que o homem deve examinar-se a si mesmo, para que a ceia não lhe seja por condenação. E o que eu entendo quando vejo essa passagem, meus irmãos, é que não há ceia para condenação. Meu Deus do céu, você está falando que não há ceia para condenação? Não, não há ceia para condenação. Quem pode dizer amém comigo? Amém, eu explico. A ceia, ela tem por objetivo que nós examinemos a nós mesmos, que nós reconsideremos a nossa condição, mudemos o nosso pensamento, o nosso entendimento a respeito das coisas, a respeito de pecados cometidos, nos arrependamos desses pecados. Aquele que arrepende e confessa alcança a misericórdia. Então, uma vez que esse processo ele é levado a cabo, a ceia está disposta. Porque, como eu disse, a ceia é um momento de congraçamento. É um momento que Jesus ele está se alegrando. Vocês já notaram que quando você senta à mesa com alguém que você gosta, você conversa de assuntos variados? Tem vezes que nem vê a hora passar, né? Você olha assim, meu Deus, já... Hein? Às vezes o dono da casa já está até abrindo a boca já. E você está lá, conversa. A ceia do Senhor é isso. É essa alegria.
O apóstolo Paulo, ele critica a individualização da ceia dos coríntios. Olha, cada um traz o seu pão e come, cada um traz o seu vinho e bebe. Não é isso. Ceia não é isso. Ceia é você sentar com a pessoa e comer. Come um pedaço. Está até difícil hoje, né, por causa do Covid, mas é praticamente isso. Você come um pedaço do pão, vai lá, mete a mão no pão, come um pedaço, pega aquele pão e dá para o seu irmão que está do seu lado, e que dá para o outro. Ceia que está falando aqui é isso daqui, ué. Você está andando lá, você vai, pega um pedaço de carne no prato do seu irmão que está do seu lado, e ele olha para você e dá um sorriso, glória a Deus. E é assim, é comunhão, é partir do pão, é alegria. E aqui existe uma expectativa muito grande, porque Jesus está falando assim, olha só, este é o último ato meu com relação a essa situação. Eu não vou poder participar mais deste ato até que eu faça modificado no reino do Pai. Essa é a última vez, essa é a última lembrança minha com vocês e vocês comigo. Então vamos ter uma comunhão, vamos ter. E aquela ceia era isso, era para comunhão. Mas como é que você tem comunhão com alguém que você não gosta? Os seus conceitos não mudam? Como que você quer um resultado diferente se você faz as mesmas coisas? Eu não gosto de fulano. Tenta gostar. Faz algo para gostar. Ou então, você não pode sentar com ele. Não é assim? Como é que você senta com a pessoa que você não gosta? Não é comunhão. Suporta, entenda, perdoa, muda de atitude. Senão a sua ceia é de condenação. A ceia só é de condenação para quem não se arrepende, para quem não muda, para quem não aceita converter os seus caminhos. João fala a respeito de Jesus que a maneira que nós temos de provar que amamos a Deus é amando o nosso próximo. Como é que pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo? Que vê. Deus a gente não está vendo, mas o nosso próximo a gente está vendo. Talvez até por isso que seja mais fácil, né? Dizer, eu amo a Deus. Deus não está aqui do meu lado, me pisando no pé, me atirando em rosto as coisas que eu não gosto que fala. Mas também quando o juízo de Deus vem, é um juízo pesado, né, meus irmãos? E a ceia aqui, meus irmãos, ela quer ressaltar essa qualidade. A qualidade da comunhão. E quem está oferecendo essa ceia é o Senhor Jesus. E é aquela ceia que Ele vai para estar conosco e para se alegrar conosco. Então, hoje, nos nossos dias, quando nós formos participar dessa mesa, nós devemos lembrar da alegria que é fazer parte dela, tomar parte dela, parte do corpo de Cristo. E Paulo fala exatamente isso, que um corpo, ele só é um corpo porque ele tem várias estruturas. E essas várias estruturas são diferentes entre si. E aquilo que pode parecer demérito de um é qualidade. Por que a pele do pé é mais grossa que a pele da boca ou do rosto? Porque o pé está em contato com o chão é quente. Vocês já viram quando a gente bota uma coisa quente na língua, o que acontece? Dá até bolha. Então aquilo que às vezes parece diferente é a qualidade do irmão. E você precisa daquele irmão na sua caminhada. E ceia é isso daí. É valorizar o irmão. Ter o irmão como irmão. Aprender as qualidades do irmão. Eu não sei, pastor, o senhor tem algo a dizer mais a esse respeito? Então, sim, meu irmão.
Então, Oséias, é isso mesmo. É isso mesmo. Você vê que na igreja tem um monte de gente que engatinha, enquanto tem outros que estão correndo lá na frente. Chega até depois. Você vê que tem na igreja pessoas que sofrem doenças que são espiritual, são atormentadas. Você vê que na igreja, eu não estou dizendo fora da igreja não, estou dizendo na igreja, tem pessoas que têm devorador, sabe? Você está querendo dizer o quê? Que todo mundo na igreja que passa por esse tipo de situação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem. Que tem. E exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, olha só. Examine o que você está passando. Senhor, eu sou teu servo. Estou na tua casa, estou em obediência à tua palavra. Eu não negligencio as coisas espirituais. E estou passando por isso, é pecado? Não, não é. Agora um crente desleixado, um crente que não faz nada que tem que fazer, sabe que tem que fazer e não faz, aí ele entra numa situação. O que você acha? Né? Tem crente que participa da ceia aqui que a gente não pode nem falar o que faz. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, só falar tais coisas escandaliza. Aí, esse tipo de crente, eu vou botar entre aspas, está tomando ceia. A gente pode negar a ceia para ele? É uma autoanálise, mas existe consequências. Por que eu disse que a ceia não é para condenação? Porque se você reconhece que cometeu um erro e pede perdão, está perdoado, meu irmão. Está perdoado. É no ato. Agora, se conhecendo o pecado, não pede perdão, morte. Qual que é a consequência do pecado? É morte. É por isso que o apóstolo Paulo, e por isso que há entre nós muitos fracos, doentes, e até aqueles que já morreram. É por causa disso. Fui claro, meu irmão? Consegui te explicar? É o pecado de estimação, né, Oséias? Aquele pecadinho que você traz desde a infância, né? Que eu sei no sentido figurado, né, meu irmão? Estou falando você não. Estou falando que a gente, eu sei no sentido de a gente. Aquele pecado que a gente sabe que às vezes a gente tem a língua grande, né? Tem um olho incontrolado, né? Ou é irreflexivo. Às vezes fala e depois que falou que vai ouvir o que falou, fala primeiro para depois ouvir. São os pecados aí, né? Que a pessoa compra e não paga. Esse monte de coisa aí. E acha que o outro ainda né? O fulano está me cobrando aqui na frente dos outros, olha só. Eu já não ia pagar, agora que eu não vou pagar mesmo. Pensa só, né, Oséias? Tá o Oséias me cobrando aqui na frente dos outros, passando vergonha aqui. Agora, Oséias, que eu não ia te pagar, agora que eu não vou pagar mesmo. É assim que é. Entendeu? É pecado de estimação. Tem gente que, você pode saber, tem pecado de estimação. Para concluir, meus irmãos, Pedro é avisado. Aqui vai, então, a gota da misericórdia de Deus. Tá? Pedro está lá no bem bom, na ceia do Senhor, achando que está podendo. Ó, estou aqui, estou com o mestre e não estou prosa. Estou pouco não, hein? Então, lhes disse Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhes Jesus, em verdade te digo que nesta noite, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário, que me seja obrigado, que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E foi desse jeito, meus irmãos? Então, é a história da casca de banana, né?
andando na calçada, você passa, Jesus, a casca de banana ali, eu vou cair de novo. Então, às vezes, nós já estamos avisados, meus irmãos, que o pecado bate a nossa porta. O advogado, o nosso adversário, perdão, ele está ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E é no momento de descuido, no momento de desatenção, você pode estar firmando um culto de domingo aqui, glorificando a Deus, falando em língua, saltando, pulando, tendo visão, revelação, entregando. E no dia seguinte, cair. E a palavra do Senhor é clara. Olha, vocês vão se escandalizar em mim. Pelas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, vocês vão se escandalizar em mim. Então, Jesus ele tem um cuidado especial com Pedro de dizer, olha, te cuida, Pedro. Te cuida porque você é o mais, né? Você é o mais rápido para falar, você é o mais intrépido, você é o mais destemido, mas de você vai ser cobrado mais. Quando nós lemos lá no livro de Lucas, Jesus fala assim, olha, Satanás te pediu para se ir andar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a vossa fé não esmoreça. Então, meus irmãos, tenhamos em mente que o diabo está aí no nosso lado, quando não na nossa mente, buscando ocasião para nos pegar. E ainda que digamos, eu sou forte, lembra que o nosso inimigo é mais astuto, é mais traiçoeiro. Ele arma laços, meus irmãos. Uma característica que eu aprendi através dos estudos é que o laço é uma armadilha que é armada onde a caça passa no dia a dia. Você vai na trilha do animal e bota um laço. E ele é capturado naquilo que ele faz no dia a dia. A rede, ela é lançada onde o passarinho voa, justamente na rota que ele faz, para poder capturar ele. O diabo está armando a armadilha onde você passa, onde eu passo todo dia. Vigia, aquele que está em pé, vigia para que não caia. Então essa é a palavra que o Senhor Jesus está dando para nós essa noite. Pedro, cuidado que você vai me negar. Cuidado que você vai se escandalizar. Igreja, cuidado, cuidado, que vocês vão se escandalizar de mim. E nós devemos ter esse cuidado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, pastor.